O professor vai ensinar para vocês aqui um pouco sobre o processo histórico dos jogos de tabuleiro, que hoje são conhecidos como board games, né? Board games é igual a jogos de tabuleiro moderno. Então aqui são algumas imagens de alguns jogos que nós temos, né? Olha como são coloridos, como são interessantes, quantos componentes existem nos jogos. Então, hoje nós temos jogos super legais, né? Super chamativos, jogos rápidos, jogos demorados. Então nós temos jogos que dá para jogar em 5 minutos, nós temos jogos que dá para jogar que pode levar 12 horas para você terminar uma partida, tá? Então aqui são só algumas imagens interessantes aqui que eu achei bem colorido para vocês terem uma ideia da riqueza, né, e da quantidade de jogos que existem hoje no mundo. Jogos de tabuleiro moderno, board games. Esse trabalho eu faço também antes das pessoas entrarem no projeto Fora da Caixa, que é o projeto que o professor tem de board game aí na escola, né? Vamos lá. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a história e a evolução dos jogos. Então, desde o período antigo, passando pelos clássicos, modernos, a Idade de Ouro e a atualidade. Tá? Então, não vamos confundir aqui essa moderno com os jogos tabuleiro moderno. Não vamos confundir isso, tá? É só uma divisão no período histórico. Tá? Então, na atualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre mecânicas, eventos na região, e a gente vai falar sobre outras coisas. E numa parte 2, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de habilidades e competências, né, através da prática do board game na educação. Só para vocês terem uma ideia e também para os pais entenderem um pouco como é que funciona os jogos, né? A maioria já sabe, porque já entendeu que, por exemplo, damas e xadrez são muito importantes para o desenvolvimento do aluno, né? Bom, num primeiro momento, a gente precisa entender rapidamente o que é brincadeira, o que é brinquedo, o que é jogo. Entender o que é isso um pouco. Então, resumidamente, né, a brincadeira é um jogo sem muitas regras. Então, um paz de pega-pega ou um esconde-esconde é uma brincadeira e, dependendo do nível de regras que você coloca nessa brincadeira, pode até se tornar um jogo, por que não? Ah, professor, então essas coisas se misturam. Se misturam. Mas o jogo sempre vai ser uma brincadeira com muito mais regras, né? Com regras mais, digamos assim, mais profundas, tá? E o brinquedo, então, é exatamente aquilo que você usa para brincar, tá? Então é lógico que, por exemplo, existem brincadeiras que não tem nada. O paz de pega-pega não tem nenhum objeto para brincar, né? Mas uma brincadeira de carrinho, brincar de boneca e tal, existe um objeto, que é a boneca ou que é o carrinho. Então isso é o brinquedo, tá bom? Então aqui são as diferenças. Então a brincadeira é um jogo com regras bem superficiais. E o jogo já é uma brincadeira com bastante regras, tá certo? Bom, pessoal, história e evolução. Então, todas as culturas no mundo, todas elas possuem, né? Se descobriu que já possuíam essa paixão pelo jogo de tabuleiro, tá? Quando eu falo jogo de tabuleiro, eu não estou falando sobre jogos de azar, pelo amor de Deus, isso é outra coisa, é uma outra ideia. A ideia aqui é o lúdico, é o se divertir, não é o apostar, tá? Não é nada disso, não é o jogo profissional de aposta, não é isso, é o jogo lúdico, o jogo de prazer, né? O jogar pelo jogar, para se divertir. Então, todas as culturas antigas, né, possuem algum jogo relacionado a elas, tá certo? Então aqui são alguns exemplos para vocês verem aqui, um no Egito, um na Babilônia e 2 na Babilônia. Esses dadinhos também, olha, dados como a gente conhece hoje, já existiam há muito, muito tempo. Não foi, né, ali no século XV, no século X, é antes de Cristo, cara, tá? Então, nós podemos dividir os antigos, então, os jogos mais antigos. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, não. Naturalmente, os jogos mais antigos vão estar onde? No berço da humanidade. Onde o homem surgiu? África, né? Segundo a ciência, na África, certo?
Então é naturalmente que as primeiras civilizações, né, acabam surgindo também na África, não é? E os jogos acabam nascendo também onde a civilização nasceu, pô, claro, né? Então, na África também. Não esqueçam que o Egito fica na África. Não podemos esquecer nunca disso. Porque às vezes a gente fala o Egito, a gente acha que não está na África. Ah, o Egito é ali perto da Europa. Não, o Egito também é África. E lembre-se que a África não é um país. A África é um continente. Tá certo? Então é um continente repleto de países lá, de culturas diferentes. Bom, vamos lá. Então nós temos aqui, por exemplo, a Mancala, que é africana, né, um jogo africano, que os estudiosos acreditam que ele surgiu em torno de 7 a 9 mil anos atrás. Ou seja, 4 mil anos antes de Cristo, bicho. Né? Não, mais ainda, né? Você tem 9 mil anos, 9 mil menos 2 mil, 6 mil antes de Cristo, galera. 6 mil antes de Cristo. Olha como é antigo esse jogo, que é um jogo de semeadura lá africana, e tem várias formas, né? Com o passar dos séculos, né? Dos milênios, esses 9 mil anos de história, apareceu vários tipos de Mancala diferentes, foi incluído regras, foi retirado regras, né? Mas existem achados arqueológicos que marcam isso de 7 a 9 mil anos. Nós temos também o Ur. Né? O Ur, ele é sumério. Então é esse jogo que vocês estão vendo aí, esse tabuleiro interessante aí, bem louco, que é em torno de 4.500 a 5 mil anos, 5 mil anos atrás, ou seja, de 3.000 a 2.500 antes de Cristo, também bem antigo, né? Esse Ur aí fica ali mais ou menos ali no Iraque, tá? Fica ali no Iraque. O Ur ficava, se eu não me engano, ficava na antiga Babilônia. Nós temos também o Pachesi, e o Pachesi é um jogo indiano. E vocês, observando aqui essa imagem do Pachesi, vocês vão lembrar do Ludo, ou Ludo Real. Pô, professor, mas o Ludo é lá da Inglaterra. É claro, né? A Inglaterra a Índia foi colônia da Inglaterra durante muito tempo, e eles absorveram a cultura desse jogo, e chegando na Inglaterra, deram um pulo do gato, chamaram de Ludo, e um jogo que vende até hoje, né? Um jogo clássico que vende até hoje. Então, desses mais antigos, esse é o único aí que se mantém, que quase todo mundo conhece, né? O Ludo. É um jogo simples, gostoso de jogar e divertido também, mas que exige muito da sorte. A Mancala, por exemplo, não tem sorte. A Mancala é um jogo estratégico, tá? É um jogo de estratégia. É um jogo matemático também, a Mancala. Já o Ludo, ele é um jogo matemático, embora seja uma matemática mais básica, mas ele requer muito da sorte, tá? O Ludo, por causa dos dados. O Pachesi eu não joguei, então eu não sei dizer, mas ele é muito parecido com o Ludo. Eu acho que o que tem de diferente, por exemplo, é não ter dados, tá bom? E eles jogavam, você vê que o tabuleiro é de pano, olha que legal. Nós temos aqui também, o último aqui no canto inferior direito, o Senet, ou Senat, que é egípcio, também é africano. Então, 2 jogos super antigos, um jogo super de tabuleiro, que é o Senet, né? Que é africano também, porque o Egito fica na África, como eu já falei. Ele tem de 3.500 a 5.500 anos. Então, ele é de 3.500 antes de Cristo. Também é bem antigo esse jogo do Egito. Veja que ele já tem uma estrutura de board, ele já vem com a mesa, já vem com tudo, já vem tudo preparado, né, para as pessoas jogarem. Nessa imagem aqui, que nós vemos aqui, com esse desenho típico egípcio, eles estão jogando o Senet aqui, tá certo? Beleza, então vamos dar continuidade aqui, tá? E nós temos jogos também antigos também, no Japão, na Pérsia, entendeu? Na parte norte, a gente já sabe, né, da África, que é o Egito. Temos na Grécia também, tá certo? Tudo isso, pessoal, são escavações, são descobertas arqueológicas, né? Não há dúvida da importância dessa ciência para o homem, né? A arqueologia e a antropologia. Bom, esse é um dos últimos achados, né, que aconteceu aí ali em 2000 e
2015, entre 2015 e 2018, se eu não me engano, que foi um achado fantástico. Porque até então eles encontravam jogos, mas jogos simples de tabuleiro. E nós acreditávamos, então, que lá nesse período antigo, os jogos eram mais simples, com regras mais assim de jogos familiares, ou um contra o outro. Ou seja, no máximo ali, como o Pachese, que dava para jogar 4 pessoas. Então, geralmente, os jogos eram um contra o outro, assim como o xadrez, assim como a dama, né? Só que essa descoberta aqui, datado de 5.000 anos de idade, lá na idade do bronze, que é antigo pra caramba, eles descobriram essas peças super elaboradas para o jogo. Então nós vemos aqui essa pirâmide aqui, ó, poderia ser tanto um componente do jogo, como poderia ser um dado, que esses dadinhos começam a ser usados no Role and Play Game, no RPG, a partir no final dos anos 70, tá? Do século passado, 1977 e tal, que eles começam a utilizar um dadinho nesse formato. Então você vê, tem um porquinho aqui, né, um javali, né, tem umas peças bem interessantes que eles encontraram. E isso são peças de jogo, não são peças ornamentais, são peças de um board game antigo que eles ainda não conseguiram entender como que funcionava, né? E são coloridos ainda, né? Verde, vermelho, azul, preto, branco, né? Então essas até agora são as peças mais antigas encontradas e mais elaboradas sobre board game na história do homem. Então, através dessa descoberta, pessoal, se chegou à conclusão de que os jogos já naquele período antigo, de 3.000 antes de Cristo, ou talvez um pouco mais, já existia jogos muito bem elaborados, talvez muito próximo até do que a gente tem hoje, guardadas as devidas proporções, ok? Vamos lá então, por causa do tipo de material que eles tinham na época, que era mais pedra, osso, madeira, pano, couro, né? Não tinha papelão como nós conhecemos hoje, né? Então tinha essas particularidades diferentes. Mesmo assim, eles chegaram à conclusão que os jogos eram, sim, bem complexos. Olha que interessante, né? Os dados, galera. Os dados, digamos que seja um dos componentes mais conhecidos nos jogos de tabuleiro, né? Você pensa em jogo de tabuleiro, geralmente nós aqui da América já pensamos em dados. Mais pra frente vocês vão entender por quê, tá? Então nós vemos aqui nessa pintura de um vaso grego, né, o Aquiles, né, tá jogando Astrógalos com um companheiro dele. Astrógalos é feito de osso, né? Eu já vou mostrar para vocês já, né? Então ele é um precursor, né? É um antecessor, é o pai, seria dos dados como a gente conhece hoje, tá certo? Então nós temos aqui algumas fotos mostrando dados super antigos. Olha os astrágalos aí, ó. São ossinhos que ele tem 4 lados que ele pode cair. É um dadinho de 4 lados. Antes dele se tornar um jogo, ele era utilizado pelos oráculos, né, para adivinhar o futuro, né? Os oráculos que existiram na nossa história, né? Todas as civilizações tiveram seu oráculo, né? Naquele período lá das crenças mais antigas, tá certo? Então, a etimologia sobre o que significa dado, ele é incerta, imprecisa, não se chegou até hoje a uma resposta aceita por todos do que significa dados. O que significa antes de dados, né? Mas a gente vai ver aí alguma coisa. Então, os dados, eles começaram assim com algo relacionado ao divino, como eu acabei de falar, né? O astrólogos era usado pelos oráculos para adivinhar o futuro, né? Vamos entrar em guerra agora ou não? Deixa eu jogar aqui os tipo búzios, mesma coisa, né? Ou mágico, né? Mágicos. Então, na Índia, por exemplo, a relação entre o radical Divi, jogar dados, Deva, Deus, e Daiva, um misterioso agente cósmico que governava os destinos. Então, tem essa relação dos nomes. Não dá para dizer exatamente se foi isso, tá? Na África,
também certos povos os chamavam de a palavra, os dados a palavra. Algumas pessoas acham que, por exemplo, pode ter sido dados, né, que era a sorte dada pelos deuses. Então, dados, né, tá ali os dados. Não se sabe exatamente como que era, né? Os primeiros dados a gente pode imaginar os dados de dois lados, que era feito com grãos e conchas. Então, tem dois lados, né? Os grãos, por exemplo, de milho vai ter dois lados, eles só caem de dois lados, né? As conchas também, só de dois lados. Então, seriam dados de dois lados. Olha como dá pra gente fazer um jogo caseiro, né? Por exemplo, né? Tendo um dadinho de dois lados, a gente consegue fácil, né? Com uma moeda também. 4 lados, que é os astrólogos, né? Que dá pra você observar, ele só vai cair de 4 lados, né? E aí depois surgiu também os dados cúbicos, né? Que são de 6 lados, como vocês sabem, um cubo tem 6 lados. E eles são datados ali de 2.000 anos antes de Cristo, cara. Ou seja, o dado, como a gente conhece aí, de 6 lados, tem 4.000 anos de história. Tá certo? Vamos lá, então. Bom, depois dos antigos, a gente passa pelos clássicos. Ou seja, todos esses jogos antigos foram passando por modificações, né? Foi se tornando algo notório na nossa cultura, tá certo? Cultura do homem. E aí começaram a surgir jogos mais elaborados, mais bonitos ali no período clássico, né? Ali na Idade Média. Então nós temos, por exemplo, aqui são alguns exemplos, existem muito mais jogos que isso, tá? Clássico. Nós temos, por exemplo, o gamão, tá? Que surge ali no século X. Né? Aí você vê que já está mais bonitinho, a madeira, tudo redondinho, não é mais de pedra, né? Ou feito de ossos e tal. Nós temos o xadrez também, que surge ali próximo ao século XV, e nós temos as damas também, tá? A dama diz aí que nasce 2000 a 1500 a.C., né? Mas como ela está confeccionada aí, do jeito que a gente está vendo aí, vocês que já fizeram aquela outra aula sobre damas, né? No segundo bimestre, vocês já sabem que, na verdade, como ela está aqui, ela também surge ali, próximo ali ao século XV, tá? Do jeito que está aí. Então nós temos aí esses exemplos, dama, xadrez, gamão. Nós ainda temos o ludo, como o professor falou, que aí surge lá na Inglaterra, né? Mais ou menos em 1896, né? Tendo como base lá o jogo hindu, Pachess. Nós temos o dominó também, olha aí, um jogo também clássico, do período clássico, né? Provavelmente ele tenha surgido na China antiga. Eles têm um jogo lá interessante, muito parecido com isso, embora a jogabilidade seja totalmente diferente, tá? Nós temos a trilha, que também é bem antigo, né? Você vê, 1400 a.C., mas como ela foi confeccionada assim, já é 900 depois de Cristo, tá certo? Nós temos o baralho, olha aí, também, né? Tudo bem que o baralho é mais um jogo que depois de um certo tempo se tornou um jogo de apostas, né? Mas é só pra gente saber mais ou menos ali quando que surge, né? Em meados do século XIX, como a gente conhece. Então é um jogo mais novo, tá? O xadrez, pessoal, ele é tão importante na nossa civilização humana que existem várias versões do xadrez. Várias versões do xadrez, né? Então aqui, essa imagem que o professor colocou, só para vocês terem uma ideia, foi criado para essa série de TV, Star Trek, esse jogo, que é 3D, digamos, um xadrez 3D. Só que quando ele foi criado lá para a série, não tinha regras. Mas os fãs dessa série eram tão fanáticos pela série que eles conseguiram criar regras super interessantes de como jogar esse xadrez 3D, que foram absorvidos pela série, né, e foram aceitas como canônicas, assim, as regras que foram criadas pelos fãs. Olha que legal, né? Bom, então os diferentes tipos de xadrez nós podemos dividi-los, né, porque é tanto tipo diferente que a gente tem que dividir. Então, quanto à criação, então nós temos a nacionalidade, de repente um tipo de xadrez diferente que surgiu lá no Japão, esses são bem antigos, tá?
Esses aqui que vocês estão vendo aqui são mais antigos desculpa, do que o xadrez como nós conhecemos hoje. Nós podemos até dizer que tudo isso daqui é que vai acabar dando origem ao xadrez como nós conhecemos hoje. Mas é uma forma da gente dividir, certo? Então nós temos o shogi no Japão, nós temos o makruk na Tailândia, nós temos o xiangqi na China, nós temos o situyun na Birmânia, olha só, né? Aqui todos os países orientais. Nós podemos também dividir aqui, por exemplo, quanto à forma do tabuleiro. Então veja aqui o xadrez Copacabana, ele é mais compridinho. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em vez de ser 8 por 8, ele tem 10 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 por 8. Então ele tem um cavalo a mais e ele tem 2 cavalos a mais diferentes e ele tem dois peão normais a mais aí. Nós temos aqui, como eu falei, o xadrez tridimensional. Olha aí que bacana, esse do meio aqui, que loucura, né? Eu tenho uma curiosidade danada de aprender a jogar esse daqui. E nós temos até o jeitão do tabuleiro diferente. Por exemplo, né, esse último aqui, o xadrez hexagonal. O cara conseguiu criar um jogo de xadrez hexagonal. Olha que legal. Então olha quantas possibilidades nós temos de criar jogos em casa. Claro que a gente precisa jogar, precisa conhecer os jogos, assistir vídeos e tal, para começar a criar, lógico, claro, né? Mas não impede da gente criar coisas novas e interessantes. E, embora não seja muito conhecido aqui no Brasil, desculpa, ele é bem bacana, tá? Bem conhecido fora do Brasil. E nós também podemos ter jogos de xadrez diferente enquanto às regras. Então você veja, aí nós temos um xadrez de 3. Olha só, né? 3 pessoas jogam esse xadrez. Olha que loucura. Nós temos o xadrez bizantino. Olha que loucura que é como fala, o tabuleiro é redondo. Então veja como dá para ousar em regras, né? E como a criatividade humana não tem limites, né? Graças a Deus. Bom, então finalmente nós chegamos no período mais moderno, entre 1850 e 1960, tá? Então, enfim, aí pouco de board game como a gente mais conhece hoje em dia, porque aí é caixa, né? Aqui nós temos a Revolução Industrial, nós temos a produção de jogos de forma industrial, antes era artesanal, né? Então, tanto no período clássico, tá? Como no período antigo, era artesanal, feito à mão, um de cada vez, né? Nesse período aqui clássico, os jogos eram caríssimos, né? E nos antigos também, né, pessoal? Eram jogos também feitos à mão também, ou feito no chão, como a mancala ali, né? Coisas feitas não de forma industrial. E aqui, nos modernos, a partir de 1850, nós já temos uma revolução aí na história do homem, que é a Revolução Industrial, né? Quando as coisas começam a ser produzidas em larga escala, certo? Quando as indústrias surgem. Tá? Então, esse período, a gente pode dizer que inicia-se com o lançamento do Jogo da Vida, que era como ele se chamava naquela época também, que é um jogo de 1860, pessoal. 1860. Quem acha, a Estrela lançou aí, acho que lançou na década de 80. Não. Então ele lançou na década de 60? Não. Ele não foi lançado no século passado, ele foi lançado no século retrasado. Olha, é o jogo antigo. Né? E nessa época, esses jogos do século XIX, eles tinham uma forte mensagem moral. Tá? Os jogos tinham que passar essa moralidade para a cultura e tal. Muito interessante, né? Nós temos também o Monopoly, que aqui no Brasil é chamado de Banco Imobiliário, né? O Monopoly é de 1904. Então, olha como é antigo o Monopoly e o Banco Imobiliário, né? E ele é o jogo de tabuleiro mais popular de todos os tempos. É o Monopoly. Ou o Banco Imobiliário. É o que você falou, jogo de tabuleiro é Banco Imobiliário, né? Mas
Hoje os jogos são muito mais legais que isso, muito mais legais, muito mais interessantes. O Monopoly, ele é baseado nesse jogo aqui embaixo que está escrito aqui, ó, Landlord's Game, o game das senhoras e dos senhores. Vamos lá. Então esse Landlord's Game, né, que é o jogo das senhoras e dos senhores, que ensinava um pouco para a criançada e tal, um pouco sobre economia familiar, né? Certo? Opa, aqui tá em cima aqui da letra, mas vamos ver aqui. E a versão com as regras mais atuais, né? Surgiu em 1935, tá certo? Vamos lá. Inclusive esse jogo aqui, o Landlord's Game, foi criado por uma mulher, que geralmente ela é ignorada, né? Esqueci o nome dela agora. Caramba. Bom, no Brasil nós também tivemos uma fase aí com esses jogos aí, baseado nesses jogos da Idade Moderna. Então nós temos o War, que é baseado no Risk. Saiu, pediu para entrar e saiu. Vamos voltar, só atrapalha, né? Então nós temos aí o jogo War, inclusive nós temos lá no nosso projeto Fora da Caixa, né, o War. Ele é baseado nesse jogo Risk. Olha só. E o Risk, que é americano, que é dos Estados Unidos, né? Ele é baseado num jogo francês que se chamava La Conquista do Mundo, A Conquista do Mundo, que é esse primeiro que nós vemos aqui em cima. Então esse é o original, que deu origem ao Risk e que no Brasil surgiu como o War, e que depois de um tempo a Grow teve que entrar em contato com a Hasbro, dona do Risk, para pagar direitos autorais a eles, porque é uma cópia descarada, né? Tá certo? Nós também temos outros clássicos, digamos assim, desse período, né? Os clássicos desse período, não do período clássico. Por exemplo, o Sorry, que aqui no Brasil se chamou Chispa. É um jogo também que fez bastante sucesso nesse período, ó, de 1934, pessoal. E nós temos também o Clue Detetive, né, que nasceu em 1946 e que é publicado no Brasil somente como Detetive, tá certo? O Clue lá fora é considerado um jogo clássico dos detetives, tá certo? Nós temos também lá no nosso projeto esse jogo aí também, tá? Veja então que esses jogos que a gente acha que é novo não é antigo, né? E tem também, a gente não poderia deixar de citar aqui o Uno, né, que é o jogo de carta mais vendido no mundo, tá certo? Ele foi desenvolvido pelo Merle Robbins. Também aí é do século passado. Tudo que legal. Então, a partir de 1960 a 1985, nós temos uma era de ouro nos jogos de tabuleiro lá nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, era jogo que não acabava mais lá sendo produzidos e vendidos. Tá bom? Então nós temos essa década como uma coisa muito importante para a gente saber sobre isso, né? E é aqui que se consolida assim o estilão do jogo estadunidense, do jogo dos Estados Unidos, que é chamado também de Ameritrash, lixo americano. Mas aí é um nome aí que deram para esses jogos. São jogos, a gente já vai ver as diferenças entre o Ameritrash e os Eurogames, que são jogos que surgiram na Europa. E aí a gente tem uma indústria dividida nessa época aí. Jogos relativamente simples e familiares. Vocês já viram lá Monopoly, vocês já viram lá o Sorry, né? O Uno ali. Então são jogos simples. E também nós tínhamos os jogos de cenários históricos e de maior complexidade estratégica. Por exemplo, o Civilization, que a gente acha que é um jogo que nasceu para o computador, não é verdade. O Civilization original, ele era um tabuleiro,
Então você imagina aquele jogo que você joga no computador, que é difícil pra caramba, que o professor até, lá no começo da pandemia, o professor passou o link do jogo gratuito naquela época, numa plataforma. Eu até joguei um pouco, né? Que é legal pra caramba, a música é legal, ensina a história, cada verbete, cada coisa que você faz tem a histórico, baseado em fatos históricos mesmo, então tudo legalzinho. Você jogava tudo aquilo no tabuleiro, cara, você imagina, né? O tamanho desse jogo e como as regras eram complexas. Nesse período também, pessoal, surge o RPG, o Role and Play Game, né? Como que ele surge? Existia um período ali nos jogos americanos que também eram, nos jogos estadunidenses, que eram jogos de guerra, war games, nós chamamos, né? Que dava para jogar com marcadores de papelão ou com miniaturas, né? Só que ficou na mesma, era sempre a mesma coisa, o mesmo jogo, só mudava um pouco as regras, e regras cada vez mais complexas, e tabelas infinitas, né? E discussões assim intermináveis nos jogos. Então era necessário aparecer algo diferente. E o Role and Play Game vem com essa proposta. Ao invés de você só ficar jogando lá numa guerra, tentando conquistar o outro, ou conquistar objetivos, surge o RPG, que é um jogo de interpretação de personagens, onde você tem um mestre que vai te guiar nesse jogo, que vai fazer todos os outros personagens daquele mundo fictício ou não, que ele vai guiar a história, ele vai contar a história e você vai participar dessa história, interpretando o seu personagem, tá certo? Que era diferente. Nesse jogo, é um jogo onde todos precisam jogar em grupo, em cooperação, diferente dos jogos até então, que eram jogos um contra o outro, né? Eram jogos totalmente competitivos. O RPG, ele não é competitivo, ele é cooperativo, então ele traz essa nova proposta e foi muito bem aceita pelos jogadores do Wargame, pelos jogadores dos Estados Unidos e pelo mundo. Então o primeiro RPG que surgiu foi o Dungeons and Dragons. Inclusive aquele desenho que vocês assistem aí na TV, né? A Caverna do Dragão, que foi muito... Acho que agora nem tem mais na TV, mas na época que tinha a Xuxa, tinha a TV Colosso, passava muito isso daí. E fez muito sucesso, principalmente aqui no Brasil. Eu ainda encontra esses capítulos do Caverna do Dragão no YouTube, certo? O Caverna do Dragão, ele é um desenho tentando mostrar pra vocês... Peraí, tentando mostrar pra vocês como mais ou menos é o RPG. Fala! Meu pai assistia a Caverna do Dragão. Pois é, cara. Ele mais ou menos mostra o que é um jogo de RPG. Entendeu? É lógico que ali é uma história, que eles ficaram presos naquele mundo e tal. Mas não é assim, né? Você pode fazer vários mundos diferentes e tal. Enfim. Ninguém tá preso, o cara já nasceu naquele mundo e pronto. Então, esses jogos aqui explodiram no mundo e hoje nós temos até esse jogo, como também um board game, só que ele um pouco diferente, né? Porque ele tem essa parte interpretativa e tal, né? Enfim. Deixa eu ler isso daqui que eu achei interessante. A crescente popularidade e sofisticação dos jogos de computador a partir do final de 1980 e durante a década de 90... tá. Então aqui é o seguinte. Nesse período, no final ali dos anos 80, né, início dos anos 90, os jogos, os videogames, eles eram praticamente só letra, só um risquinho, né? Eram horríveis. Então eles não fizeram tanta diferença para os jogos de tabuleiro, que não são digitais, né? Não fizeram tanta diferença. Só que quando eles começaram a colocar imagens legais nos jogos, quando o gráfico ficou mais legal, como a gente fala, né? Ficou top, as pessoas começaram a migrar dos jogos de tabuleiro, dos RPGs, para os jogos os jogos eletrônicos, os videogames. E aí, quase que como posso dizer, esse nicho sumiu. Quase que os jogos de tabuleiro sumiram. Um monte de empresa fechou, entraram em crise, porque ninguém mais queria jogar jogo
jogo na mesa, né? O pessoal queria jogar na TV, certo? Então foi isso que acabou acabando com a idade de ouro dos jogos de tabuleiro lá nos Estados Unidos, né? E no mundo também, certo? Então todas essas empresas sofreram pra caramba. Hoje a gente tem uma retomada desses jogos, né? À toa que estou falando sobre eles aqui. Bom, então nós temos uma divisão, né? Daquele período lá de 1985 até 1995, nós temos uma divisão muito nítida nos jogos estadunidenses, nos jogos criados nos Estados Unidos, Canadá, e dos jogos criados lá na Europa. Por quê? Porque na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, era proibido você ter, principalmente na Alemanha, era proibido você criar um jogo de guerra. Não podia ter um combate entre eu e meu adversário. Isso era lei lá na Alemanha. Então eles tiveram, né, e como o povo alemão, como o povo europeu, é apaixonado por jogos também. Né? Sempre houve jogos de guerra, né? Jogos de guerra não surgiu nos Estados Unidos, surgiu na Europa, Inglaterra. Então eles tiveram que recriar as suas empresas, né? a sua indústria de jogos. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Então começa a surgir um novo tipo de jogo diferentão, que é o Eurogame, que não é baseado em sorte, então geralmente não tem dados, né? Você joga e só no final você vai contar os pontos entre os jogadores e vai ver quem ganhou. Então são jogos que às vezes parece que você está jogando sozinho. Não tem muita interação, porque era proibido ter o embate, ter o combate entre os jogos. Então, lá nos Estados Unidos, aqui na América, é chamado então até esse momento de Ameritrash, e lá na Europa, os Eurogames. Qual que é a diferença dos dois? Então, o Ameritrash é um modelo americano, o Eurogame é um modelo alemão. Certo que a Alemanha ela é muito forte nessa cultura de jogos, tá? Eu posso dizer, se não é um dos dois países, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil tá vindo junto aí também, viu? Então, os Ameritrash geralmente são partidas longas, o Eurogame são partidas mais curtas, o Ameritrash tem poucas regras, o Eurogame tem muitas regras. Entretanto, o Ameritrash ele tem um monte de... Eu falo assim, olha, a regra é assim, mas tem esse detalhe aqui que pode mudar na regra. São variações. E no Eurogame não, é sempre aquela regra mesmo. No Ameritrash, a mecânica do jogo, até 1995, ela era pouco valorizada. Então, se estava funcionando muito bem ou não interessava. Para eles, o que era muito interessante era o design do jogo, era a beleza do jogo. Entendeu? Era a história do jogo. Já lá na Europa, Eurogame, o design não era tanto valorizado, tanto que as peças eram feitas de madeira, né? A maioria era de madeira, e não tinha esse negócio de sorte. Ou não existia a sorte no jogo, ou era bem pequena o nível de sorte, tá certo? No Ameritrash você tem eliminação do jogador, no Eurogame você não tem eliminação do jogador, você joga até o final. No Ameritrash você vê suas pontuações ali sempre, qualquer momento do jogo você sabe que você está ganhando ou você está perdendo, e já no Eurogame não, você só vai mesmo sacar se você ganhou ou não lá no final do jogo. Isso é muito interessante, né? No Ameritrash, por causa de leis, né, o conflito é direto dos jogadores, e no Eurogame o conflito é indireto. O que o Ameritrash tem? Eles dão grande valor, né? Eles fazem mesmo uma qualidade das peças, das miniaturas, cartas com fotos, tabuleiros bonitos, dados lindos e etc. Já lá no Eurogame, eles dão muita atenção ao trabalho artístico e aos componentes. Então, plástico, metais são raros lá. Mas eles fazem geralmente lá o trabalho com peças de madeira. É muito bem feitinho, mas é madeira, né? O Ameritrash ele dá muita vazão, né, muita atenção ao tema, certo? Então, personagens, heróis, facções, com habilidades definidas individualmente, ou seja, o jogo é bem diferente, um jogador é diferente do outro.
Já na Alemanha, os jogadores são bem parecidos um com o outro, não tem diferente, não tem, o meu jogador pode fazer isso, o seu não pode, não tem isso no Eurogame. E eles dão mais valor lá à mecânica, certo? Muito mais à mecânica do que ao tema. Então, eles conseguem encaixar qualquer tema lá nas mecânicas deles. Tá? O Ameritrash, ele tem forte influência do RPG, mas o Eurogame não tem nenhuma influência do RPG. Então aqui dois exemplos assim de dois jogos super conhecidos, né, super populares no mundo dos board games. Então nós temos como Ameritrash, aqui um exemplo, tá? O Zombicide, que nós temos lá no nosso acervo de jogos da escola, né, do projeto Fora da Caixa. E nós temos aqui do lado o Agrícola. Então aqui é um pesadelo zumbi, é um apocalipse zumbi que você tem que jogar, tem que sobreviver, você vai lutar contra os zumbis, né? Aqui é cooperativo, totalmente cooperativo o Zombicide, né? Então ele já tem essa, ele absorve essa ideia do RPG, né, de ser cooperativo, e você então tem que correr dos zumbis para fazer para completar as quests, né? As missões que cada jogo, cada partida você pode colocar. E você pode inventar também novas partidas aqui. O Agrícola, o que ele é, né? É um jogo competitivo. Que ninguém vai morrer, ninguém vai nada, ninguém vai sair do jogo. No Zombicide sai, se você morrer, acaba o jogo. Qualquer um dos seus amigos morrerem, acaba o jogo. Então aqui tem como o zumbi ganhar, né? Você tem que correr deles. E aqui tem uma inteligência artificial, né? O zumbi, esse jogo aqui, o Zombicide, ele tem uma inteligência artificial rolando. No Agrícola, não. No Agrícola você não tem eliminação de personagem. Você vai ver aqui que não tem miniatura, é tudo de madeira. Né? E o que você faz? Você é o fazendeiro. Você vai construir a sua fazenda e você vai ter que sobreviver aqui os anos que vão passando com aquilo que você consegue administrar, para ver se você não morre de fome, para ver como que você administra a sua fazenda. Muito interessante. Então tem como você plantar, o que você vai plantar, nasce as coisas, né? Você você também pode criar seu gado, né? Enfim, muito interessante esse jogo também. Nossa, calor. E aí nós temos os jogos, os board games contemporâneos, que é a partir de 1995. Por que isso? Porque nós temos o Catan, esse jogo aqui, que inclusive nós temos aí também aí no Fora da Caixa, o Catan. Ele é o divisor de águas, moçada, divisor de águas. Por quê? Porque ele juntou mecânicas Ameritrash, lá dos Estados Unidos, com mecânicas europeias. Olha que loucura, principalmente da Alemanha. Ele juntou essas duas escolas de board game e lançou o Catan. Então, a partir desse momento, todos os board games, a maioria dos board games que são lançados hoje, eles trazem as duas escolas juntos, para agradar mais ainda, né, o jogador. Para vender mais também, né, galera? Porque aqui tem todo um processo aqui de design e gráfico, para ser legal, para ser chamativo, para poder vender, senão ninguém compra, né? Então surge com essa ideia, tá? De novo, aqui eu coloquei em amarelo para a gente não esquecer que board game significa jogos de tabuleiro moderno, tá bom? Nós também temos os dados modernos também, que acabou surgindo lá com o Roll and Play Game, né? Olha aqui, quantidade de dados, nós temos dados aqui essa primeira coluna aqui, dados de 3 lados, os dados comuns, como a gente conhece, porque a gente conhece mais esse aqui, que é um cubo de 6 lados, aí a gente tem o de 8 lados, aí a gente tem o de 10 lados, aí nós temos o de 12 lados, né? Desculpa, aqui, de 12 lados, nós temos o de 20 lados, nós temos o de, acho que esse daqui é 24 lados, e aqui é um de 30, por exemplo. Aqui é um dado de 100 lados. Que loucura, né? E tem formas diferentes de dado também. Olha aqui, ó, dados cilíndricos, né? Não gosto muito desse tipo de dado, não. Acho difícil de você achar o que caiu. Mas tem também esses dados cilíndricos.
tá? Então aqui nós temos aqui nessa figura aqui, ó, dados de 6 lados, dados de 20, dados de 8, dados de 4, dados de 10 e dados de 12 lados. Aqui é uma ideia de dado de 3 lados, que foi criado há um tempo atrás, e um dado de 7 lados também. Professor, para que serve dados assim, com tantos lados diferentes? É para modificar a porcentagem de que lado vai cair do dado. Então, eles fazem as contas matemáticas e vão usando no jogo, dependendo do jogo, um dado de 10 lados, ou dependendo do jogo, um dado de 6 lados, que é através da probabilidade de sair o número tal. Então, através você vê que os jogos também são matemáticos. Mano. No Brasil nós também possuímos já uma indústria que produz jogos nacionais, jogos de qualidade nacional. Isso daqui são jogos que estavam saindo em 2016, né? Eu até preciso atualizar com novos jogos que saíram aqui no Brasil, jogos que fizeram sucesso. Então esses são os jogos que fizeram sucesso entre 2014 e 2016. Professor, qual que você tem aí? Eu tenho o Caçadores da Galáxia e eu tenho o Império Lendário. E lá no projeto Fora da Caixa nós temos o Butim e nós temos o Jester, dentre outros jogos nacionais. Nós temos o Kisama lá também. O Kisama é um jogo brasileiro baseado também no livro. Olha que legal. Você compra o livro, lê, e depois você pode jogar ainda o jogo sobre o livro. Tá? É um livro que é bem conhecido, o Kisama. Tá? Veja que são jogos muito bem elaborados, jogos fantásticos, né? Bem bacana, bem legais, né? E aqui produzidos por nós, por brasileiros. E todos esses aqui foram produzidos aqui no Brasil, desde a caixa, desde a regra, desde a primeira ideia até a caixa. Tudo produzido esses aqui no Brasil. Não tem nenhum aí, tem nada aqui que foi produzido na China, tudo aqui. Por isso que eu ainda mantive também essas imagens. Bom, se a gente for fazer uma linha do tempo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, porque eu falei, blá, 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 vamos montar uma linha do tempo aqui, né? Uma proposta de linha do tempo, para a gente entender aqui. Então nós temos os antigos aqui, em torno de 7 mil anos, né? 7 mil anos, ou seja, 5 mil anos antes de Cristo. Nós temos os clássicos, que estão aqui mais ou menos ali no século X, depois de Cristo, claro, né? Nós temos os pré-modernos, que nós podemos chamar, que é ali na Revolução Industrial. Então, a partir do século XIX, mais ou menos em 1860, através desse jogo, né? O jogo da vida, tá? Só que, e aí nós temos aqui a Era de Ouro americana, que vai de 1960, que vai... Nós temos uma forte tendência desde pós 1945. Preciso mudar aqui essa data aqui. Só que nós temos um adendo aqui, que é a popularização do videogame, né, pessoal? Nós não podemos esquecer disso, que isso daqui que acaba destruindo a Era de Ouro americana, né? Porque todo mundo foi jogar videogame e deixou de jogar RPG, deixou de jogar board game, deixou de jogar xadrez. Todo mundo ficou louco. Lógico, né? Era a crista do momento, né? Era o que tinha de momento, era uma coisa nova que apareceu, que chamou muita atenção. Aí nós entramos nos modernos, né? Que é como a gente conhece hoje, né? E hoje ainda a gente pode dividir os jogos em dois grupos distintos, que são os jogos rápidos e os jogos longos, tá? A gente pode fazer essa divisão hoje em dia. Então, pessoal, utilizando como base lá o Board Game Geek, que é o maior portal de board games na internet, né? Hoje nós temos mais de 121 mil títulos cadastrados lá. Lógico que tem, sei lá, de repente 100 tipos diferentes de xadrez, 200 tipos diferentes de damas, tem isso também, mas não interessa, é um tipo de jogo de tabuleiro diferente que foi cadastrado lá na Ludopédia. Professor, mas existe um monte de jogos que nem saíram do papel, assim, que são protótipos ainda que não estão cadastrados lá no Board Game Geek. Então quer dizer que nós temos muito mais jogos do que isso, né?
Então veja como a criatividade humana chegou. Aqui eu coloquei essa imagem só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma pequena ludoteca. Se for colocar todos os jogos que existem no mundo, não cabe, né? Nem nessa estante gigantesca, né? Que eu babo nessa estante aí, né? E nós temos, desde a criação do primeiro jogo cadastrado, nós temos 51 mecânicas. E já faz alguns anos que nós estabilizamos nessas 51 mecânicas. Ninguém criou mais nada de novo há um bom tempo, né? Já fazem aí uns 4 ou 5 anos que não é criada uma nova mecânica. E nós aguardamos novas mecânicas, né? Mas não estão conseguindo criar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, que o professor pegou num site, os lançamentos de board game por ano desde 1900. Então, desde o começo do século... desde o final do século XVIII e início do século XIX. Então, olha aqui. Nós tínhamos um lançamento de 82 jogos em 1900. E aí vem, ó... Você vê que vem aumentando aos pouquinhos a paixão pelos jogos de tabuleiro. Olha quanto que vai aumentando. 1980 vem aumentando, depois dá uma decaidinha por causa dos jogos eletrônicos, que se mantém sem crescimento. E aí, a partir dos anos 2000, olha o boom que dá, olha a explosão que dá em jogos, lançamentos por ano. Veja que aqui o último ano, 2010, 11, 12, 13, 14... Veja aqui que 2016 para 2017 nós tivemos um lançamento de 5.000 jogos em um ano. 5.000 jogos lançados, hein? Não é nem jogo que ficou como protótipo que o cara não conseguiu lançar. Lançados, olha. Então, como a nossa cultura vem novamente valorizando os jogos de tabuleiro na mesa de jogo. Professor, por quê? Por que essa valorização? Porque, cara, a interação é ali ao vivo, é você com os seus familiares, é você com os seus amigos de escola, é você com a sua turma de amigos fora da escola jogando na sua casa. Essa interação não dá para ser feita. É que nem a aula, pessoal. A minha aula aqui pode ser super legal para vocês, mas se fosse lá na escola ia ser muito mais legal, porque a gente tá junto, né? Então é por isso que a gente vem valorizando. A educação física, vocês sabem, o professor sempre trabalhou com vocês brincadeiras antigas, né? Brincadeiras que os pais de vocês brincaram, pais de pega-pega, pipa, bolinha de gude, né? Então, assim, essa valorização é necessária porque é a cultura humana que não pode se perder e que foi tão importante para mim quando eu era criança, para o meu pai, para o meu avô e por aí vai, e é importante para vocês também, claro, né? Então vamos falar um pouquinho sobre mecânicas, que eu falei mecânicas, né? O que é isso, professor? É o motor de um carro? Por acaso vem chave para desmontar esse jogo? Não, mecânicas que a gente fala é como que o jogo se apresenta. Então, por exemplo, o Uno é esse número 2 aí, ó, administração de cartas. O Uno, então, é essa segunda mecânica. Nós temos todas essas mecânicas que o professor colocou, não vou falar todas, né? Não vou falar todas, mas nós temos, por exemplo, papel e caneta é uma mecânica, né? Rolagem de dados é uma mecânica, RPG é uma mecânica, você já separa, né? Rolar e mover, o que é rolar e mover? Rolar e mover é como o jogo da vida, você joga o dado ou você gira aquela... Agora esqueci o nome daquele componente do jogo, vê aonde cai, 5. Então eu vou andar 5 casinhas, né? O banco imobiliário, por exemplo, você joga 2 dados, vê o quanto saiu, o quanto que você vai se movimentar no tabuleiro e qual é a casa que você vai cair. Se você vai pagar para alguém, se você vai comprar aquela propriedade, ou se você vai para cadeia, enfim, né? Aquelas coisas que tem no jogo banco imobiliário, né? Cooperativo, por exemplo, é uma mecânica. Quando o jogo tem cooperação, como o Zombicide, que o professor falou, ele é cooperativo. Leilão é quando as pessoas vão apostar alguma coisa no jogo, mas não é dinheiro, peraí, não é nada disso. Por exemplo, existem também jogos que tem o dinheiro de mentira no jogo, claro, né? Por exemplo, o banco imobiliário. Só que tem jogo que vai além do banco imobiliário. Você também pode fazer um leilão de alguma coisa lá. Então, quanto dinheiro que você tem que saber administrar para você comprar um bem ali. Tem jogos que fazem isso, não tem nada a ver com jogo, tá? É leilão de compra.
Então você aprende nesses jogos o quê? A orçamento, né? Como você vai... Eu não posso gastar mais do que eu tenho, só não posso perder o jogo, por aí vai, né? Então, alguns exemplos aqui. Ação simultânea consiste em permitir que os jogadores secretamente escolham suas ações depois que elas são reveladas. As ações resolvem seguindo o conjunto de regras do jogo. Então, aqui são alguns exemplos. Eu não vou ler isso, tá certo? Mas eu vou ler de cooperativo. Ó. Vou ler o cooperativo RPG. Quando tem uma mecânica cooperativa, consiste em 2 fatores obrigatórios. Todos os jogadores, sem exceção, jogam juntos. Nossa, vou ter que abrir aqui, não vai ter jeito, galera. Tá muito calor. Todos os jogadores, sem exceção, jogam juntos contra o tabuleiro. E o jogo possui regras que simulam uma inteligência artificial do tabuleiro. Se algum desses 2 fatores não estiver presente no jogo, ele não é cooperativo. Olha que loucura. O RPG. A mecânica do RPG consiste em interpretar um papel normalmente... Desculpe. A mecânica do RPG consiste em interpretar um papel. Normalmente o jogador controla um personagem que pode evoluir durante uma partida. É uma mecânica associada como extensão de jogadores com diferentes habilidades. Essas informações eu peguei tudo da Ludopédia, que é o maior portal de jogos aqui da América Latina, tá? E ele é brasileiro, esse portal. Nós temos eventos aqui na região também de board game. Nós temos, por exemplo, esse que é o Além do Muro. Esse é um evento que aconteceu lá em 2017, né, no início de 2017, em janeiro. Nós conseguimos colocar ao mesmo tempo jogando lá mais de 500 pessoas. Né? Digo nós porque nessa época eu participava da organização desse grande evento que nós temos aqui na cidade de Jundiaí, e que ainda existe, só que eu saí da organização dos jogos, porque demanda muito tempo para organizar, né? Muito tempo. Tá certo? Mas aí E ele ainda acontece aqui em Jundiaí, tá? Que agora, no período de pandemia, ele foi cancelado. Assim que acabar a pandemia, eles voltarão. E eu sempre vou nesse evento e às vezes ajudo eles em alguma coisa. Os jogos na educação, né? Os jogos, a cada dia que passa, são mais utilizados dentro da educação, né? Por tudo aquilo que ele traz, principalmente pelo prazer do aluno em jogar, pela diversão em jogar. Então eu vejo muitos alunos na minha aula, quando está chovendo, quando está muito frio, a gente vai lá para a biblioteca para fazer jogos. Alguns, no primeiro momento, ficam assim, ai, que saco, queria sair e tal. Aí começa a jogar, acaba a cara de mal, né? Já começa a dar risada, já começa a se divertir, né? E não importa se é um joguinho simples como o Uno, como a Dama, ou um jogo mais complexo, como, por exemplo, aquele que a gente joga lá, que é o King of Tokyo, que vocês gostam pra caramba, né? Então aqui é uma escola particular e o cara ensinando esse jogo aí. Eu esqueci o nome dele, mas é um jogo bem bacana, tá? Bom, então nós temos aqui, né, vamos quebrar esse paradigma, né, do jogo na escola. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui, que eu não sei porquê tá em preto. Aê, vamos arrumar. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Aí, vamos colocar aqui em preto também, né? Não sei porquê. Entendi por que saiu preto. Então, hoje nós temos uma quebra de paradigma na educação, graças a Deus, né? A educação vem procurando formas mais prazerosas, mais gostosas de ensinar para vocês o saber, né? Porque senão nada acontece na sala de aula mais. É necessário que a gente traga para vocês coisas que são interessantes para vocês, coisas que vocês gostem de fazer e ao mesmo tempo que ensine aquilo que a escola tem que ensinar, tá? Então olha aqui, é no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral, ou seja, completa, e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Então, olha que mensagem fantástica que traz o lúdico. Por isso o professor sempre tenta trabalhar com vocês lá na aula o lúdico.
Claro que tem aquela parte esportiva que a gente se prepara para os jogos escolares, lógico, tem essa parte esportiva. Mas eu sempre que posso, sempre estou trabalhando com vocês, a aula que eu dou para vocês aqui, sempre dando risada, né? Os vídeos que o professor coloca lá no canal, também sempre tentando ser lúdico, sendo prazeroso para vocês. Esse é o segredo para poder ensinar hoje. Então nós temos aqui, né, o que o jogo pode trazer para vocês. Então, no processo de aprender o jogo e de jogar, o que pode trazer? Primeiro, ele é lúdico. A gente acabou de falar do importante da ludicidade. Eu acabei de ler uma frase para vocês. Então, ele é lúdico. Então, só dele ser lúdico, ele já poderia ser inserido na escola. Mas ele vai além disso. Ele desenvolve outras competências e habilidades. Ele desenvolve outros direitos de aprendizagem. Que agora tem que falar direitos de aprendizagem, né? Que é a nova nomenclatura. Então, ele desenvolve a leitura. Você está lendo lá o manual. Quantos eu já peguei aluno lá lendo o manual? Professor, o que ele está querendo dizer aqui, professor? Ele está dizendo isso. Legal. Então, desenvolvimento, interpretação de texto, através da leitura. Ele desenvolve atenção. Se você não estiver prestando atenção no jogo, já era, mano. Você perde, na verdade. Tem que estar prestando atenção no jogo. Está jogando Uno, prestação em tudo. Se o cara tá olhando sua carta, você já tem que esconder, por exemplo. Então tem que estar atento. Então ele desenvolve muita atenção. Jogo de xadrez, se você não estiver atento, concentrado, não adianta, você vai perder, cara. É por isso que nós vamos lá nos jogos escolares e a gente ganha medalha de ouro lá. Por quê? Porque nós fazemos esse tipo de treinamento na escola, brincando nós fazemos treinamento de atenção. Então quando chega lá no jogo, o Filipão foi lá, super atento, ganhou na damas. O Rafaelzinho foi lá, ganhou no xadrez. Porque se manteve atento. E as meninas só não ganharam por um detalhe, porque também trouxeram medalhas de bronze de lá também. Tá certo? Nós desenvolvemos também comparação, porque você tem que começar a comparar o seu jogo com o jogo do adversário para ver como que você tá. Honestidade é uma coisa que tanto os jogos trazem para a mesa de jogo, como a educação física escolar, né? Por isso que existem as regras, para ter honestidade. Então, por exemplo, eu não jogo com quem rouba. Se eu descobrir que o cara tá roubando o jogo, eu não jogo mais com ele. Então, é um padrão de honra dentro de quem joga jogo tabuleiro moderno. Quando você vai no evento, você não pode roubar de jeito nenhum, senão ninguém mais joga com você. Então, a honestidade é acima de tudo. Socialização e cooperação é muito importante. Se desenvolve muito isso com os jogos tabuleiro. Desde dos antigos, passando pelos clássicos e chegando aqui nos modernos. Memória e raciocínio. Desenvolve pra caramba, cara, memória e raciocínio. Você tem que guardar, às vezes você tem que guardar uma mensagem ali que você vai usar 5 rodadas depois. Valorização das regras, claro. Para você ser honesto, você tem que valorizar as regras. Né? E é uma parte muito importante para a socialização, para a nossa sociedade. Planejamento crítico, estratégico e gerenciamento de recursos. Então, dependendo do jogo, você tem que gerenciar seus recursos. Por exemplo, quando a galera aí que já jogou King of Talk com o professor, você tem que gerenciar aqueles recursos que você tem ali, que são aquelas energias para você poder comprar boas cartas, por exemplo. Né? Vivências de diferentes papéis em diferentes situações. Então, dependendo do jogo, você vai fazer diferentes papéis. Né? No RPG, então, nossa, nem se fale isso. Contorno de adversidades e perseverança, ou seja, você consegue contornar dificuldades dentro do jogo. Eu não vou conseguir fazer isso, mas eu posso fazer isso de uma outra forma, sem alterar a regra, sem respeitando a regra, e eu vou chegar no mesmo objetivo que eu queria. E perseverança, assim, não, eu vou tentar até eu ganhar aqui e tal. E por fim, esportividade. Então, a competitividade e, ao mesmo tempo, o respeito pelos outros jogadores. Então, o board game desenvolve muito isso. Ou seja, você quer ganhar, mas se você perder, tudo bem. Eu levanto e dou a mão. Né? E a gente se diverte. Nós temos aqui ainda nessa fonte aqui mais coisas ainda que a gente pode até dividir. Nós temos desenvolvimentos cognitivos, desenvolvimentos sociais, desenvolvimentos emocionais e éticas. Nós desenvolvemos através do jogo. Então, eu vou falar algumas aqui, por exemplo. Cognitivas, resolver problema, planejar e tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e compreender. Sociais, cooperar e colaborar. Olha, cooperar e colaborar. Você está jogando junto
e fazendo as ações juntas. Lidar com regras. Liderar também, não está aqui, mas liderar é uma coisa que você aprende com os jogos, principalmente os jogos modernos. Comunicar com clareza e coerência. Tem jogo que, se você não soubesse, por exemplo, tem um jogo que nós temos aí no nosso projeto, que você coloca cartas transparentes e você tem que tentar se comunicar com o próximo através daquelas cartas para as pessoas falarem aquilo que você está querendo colocar ali. Então, por exemplo, você só dá a dica. Isso é um filme. E aí a pessoa tem que descobrir que filme que é. Através daquelas cartas transparentes uma em cima da outra. Então isso está ensinando você a se comunicar. Por exemplo. Tá certo? Emocionais. Lidar com as emoções, com ganhar e perder. Isso é o mais importante no jogo, né? Então você começa com as crianças lá, por exemplo, no infantil e no começo... no primeiro ano, segundo ano, elas não sabem muito lidar com a perda. Através da prática do jogo, ela começa a entender que nem sempre ela pode ganhar e nem sempre ela vai perder. Né? Que é através da prática que ela vai conseguir vencer. Desenvolve autoconfiança, desenvolve autoestima, desenvolve autoavaliação, que é tão importante para vocês. Vocês se enxergarem realmente como vocês são. Peraí, eu estou bem nessa matéria? Peraí, eu sei isso de verdade? Ah, não sei. O que eu não sei? Aí que tá o lance. O que eu não sei? Eu não sei XYZ. Então é isso que eu vou estudar, XYZ. Né? Responsabilidade, aprender com o erro. E éticas. Né? Respeitar, tolerar e viver a diferença. Agir positivamente para o bem. Só que tudo isso que eu tô falando, na escola é interessante, porque tem a mediação. Quem que faz essa mediação? O professor. Ou quem está por trás do projeto, quem está lá ensinando os jogos, certo? Ensinando tudo isso que eu estou ensinando agora aqui para vocês. Nós, então, hoje, no Brasil, nós temos várias oficinas lúdicas pelo Brasil, tanto em escolas públicas, que são minoria, como em escolas particulares, que aí quase todas já possuem a sua ludoteca. Já estão na frente da gente. Então, aqui são alguns exemplos aqui de projetos pelo Brasil, tanto aqui do sul, como lá no norte, tá? Aqui é o trabalho que o professor vem desenvolvendo desde 2017 na escola pública, aí de Campo Limpo Paulista. Começou lá na escola do Parque dos Pinheiros, né, lá no Pau Arcado, e hoje está lá em Butujuru, lá na nossa querida escola Montoro. Aqui algumas fotos que o professor colocou do projeto aí, a gente se divertindo lá. Aí. Aqui foi em 2018 que nós participamos de um evento mundial, né? Mas a gente fez mais aqui no Brasil, mas é um evento mundial que é o Tabletop Weekend, tá? Que é uma semana de jogos de tabuleiro e tal. Tem o dia do tabuleiro também, né? A gente fez numa segunda-feira e a gente ganhou jogos para sorteio, a gente ganhou essas toalhas para colocar na mesa, nós ganhamos jogos também, né? Então, olha aí que legal. Aqui é ainda quando o professor ainda não tinha um armário decente para guardar, ficava ali, né? Sumiu vários jogos, né, galera? Gustavo, desliga seu microfone aí, que senão tem jeito, hein? Aí, garoto. Daqui a pouco você liga. Qual que é o papel do professor, né? Qual que é o meu papel nisso tudo aí, quando estou aqui dando essa aula e quando a gente está aí na escola? Ou na minha aula, quando é possível, quando é interessante, ou no projeto Fora da Caixa. Então eu faço o papel de mediador, eu direciono as atividades para vocês não percebem, né? Porque eu faço tudo de forma lúdica, mas há um direcionamento. Eu fico atento aos problemas que podem surgir, né? De relacionamento, do cara que não gostou de perder, ou do cara que tá roubando, né? A gente fica atento a isso. Graças a Deus na nossa escola a gente não tem esse problema, por isso que a gente vai bem pra caramba nos jogos, que a gente sabe respeitar a regra de jogo, de esporte ou jogo, tabuleiro. Né? Eu tento lá também para criar oportunidade para todos. Professor, eu quero jogar esse jogo, não joguei, então pera um pouquinho, na próxima aula é você que vai jogar. E estimular a galera aí que fica meio inibida, que fica com vergonha de jogar, porque o jogo de tabuleiro não é segredo para ninguém, todo mundo pode fazer, né?
Então eu quero ler também essa mensagem para vocês. Olha aqui. A qualidade do ensino com jogos depende da maneira como as regras são colocadas, se executadas. E é, sobretudo, pelo papel do educador que o jogo pode se tornar uma ferramenta de reflexão e uma experiência vivenciada. Então, olha aí que legal, Antunes, 2003, página 55. Olha aí o que ele fala, né? Legal como os jogos estão presentes tanto na escola fundamental, como a gente está aí, né? Como também a universidade, né? A academia que passa aparecem mais produção acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que tem como foco o jogo na escola. Então, a proposta aí do trabalho do professor é vivenciar vários tipos de jogos, criação de novos jogos, vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer isso, e apresentação de novos jogos na unidade escolar. Vamos ver se ano que a gente consegue. Com a galera lá do bairro dos Pinheiros, eu consegui fazer com que eles apresentassem jogos no Além do Muro. Então, eu consegui um ônibus, né? E levei acho que 10 ou 12 crianças para o Além do Muro, e eles foram lá e apresentaram os jogos deles e passaram uma tarde super prazerosa com a galera que joga board game. Foram super bem recebidos e tal. Nós também temos jogos gratuitos aí na internet, principalmente agora na pandemia, apareceu um monte de jogo das editoras, basta você imprimir em casa. Então, por exemplo, aqui eu dei alguns exemplos daquela época, né? Então, nós temos as Ferrovias, que é um jogo de ferrovias, nós temos a Colmeia, que é um jogo explicando como que funciona a Sociedade das Abelhas, nós temos Todos contra a Dengue, que é um jogo que falava sobre dengue, nós temos Reserva Ambiental, nós temos Sintese, então, tem vários jogos aí, basta procurar na internet para você imprimir em casa e ser feliz aí. Nós temos também os portais, né? Os dois maiores portais aí que nós temos em língua portuguesa a Ludopédia, o professor tem um canal também lá, canal do professor Lúdico. Então nós temos esse portal onde está tudo em língua portuguesa, como eu acabei de falar. Interessante para você olhar, ver preço, ver histórico do jogo, enfim, vídeos, tem tudo lá. E nós temos aqui um maior portal do mundo, que é o Board Game Geek, né? Que nessa época quando o professor fez esse trabalho aqui, foi em 2016, tinha só 80 mil jogos lá cadastrados. Você viu que já tem mais de 121 mil, né, hoje em dia. Aqui são os principais canais de YouTube que vocês podem pesquisar, assistir, que são divertidos, tá? Então nós temos a Meeple TV, Meeple Maniacs Network, só colocar lá Meeple TV ou Meeple Maniacs, vocês vão achar. E o idealizador, oh meu Deus do céu, o criador desse canal é o senhor Jack Explicador, tá? Amigo do professor aqui, super gente fina, bem legal para vocês usarem como referência, para estudarem jogos e tal. Nós temos também um outro grande canal, que é o Covil dos Jogos, né? Também conheço todos eles, né? Gente fina pra caramba. Também é um canal sobre jogos bem legal, vale a pena vocês pesquisarem, tá? Covil dos Jogos. Nós temos esse canal aqui, que foi um dos primeiros canais que o professor usou para aprender jogos, né? Para aprender como jogar os jogos que eu comprava e tal, que é o Igor Knop Jogos. Ele tem uma forma bem bacana de ensinar os jogos, passo a passo, e hoje ele sempre tá ou com a filhinha dele ou com a esposa dele. Bem legal esse canal, eu gosto bastante, meu amigo, então vale a pena. Temos também o Rumir Playhouse, que também é um dos maiores canais para ensinar como jogar. Bem bacana, ele fala alemão, então às vezes ele tem acesso aos jogos europeus na língua mãe, né, em alemão. Muito bacana, explica muito bem, muito legal, tá? Vale a pena vocês passarem por lá e dar uma olhada. E nós temos também o canal do professor Lúdico, né? Não pode esquecer que lá também a gente fala sobre board game. Alguns clássicos, né? E um clássico. E aos poucos o professor vai aprendendo a gravar vídeo
lá tem mais abertura de caixas e falando um pouquinho sobre jogos. Eu sei que é mais de pintura, mas são pintura de miniaturas de jogos também. Então, vale a pena vocês darem um pulo lá, né? Quem não conhece, vai lá. Se curtir, curta os vídeos. Se gostar, segue lá o Professor Lúdico, o Cabeça de Mamão. E aqui, pessoal, a bibliografia. O professor fez a bibliografia de acordo com como as regras eram na época que eu fiz, né? Preciso refazê-la. Olha aí, então, tudo que o professor tirou no trabalho está aqui nessa bibliografia aqui do trabalho do professor. Então, tudo que eu estou falando aqui não estou inventando nada, né? Eu fui pesquisar tudo para fazer para vocês, né? Aqui as coisas que eu tirei da internet e tal, tá bom? Olha aí. Jogos gratuitos, para quem se alguém precisar, depois eu copio aqui e mando. Né? Vídeos. Né? É que eu cortei esses vídeos, porque esses vídeos aqui eram para formação de professor. Tá? E aqui alguns canais também, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos parar aqui a apresentação. Pronto. Essa, então, é a história dos board games. Então, quando vocês estão jogando ali na aula do professor ou em casa, percebam que ali tem uma história muito rica e enorme, né? Galera, então um abraço para vocês. Até a próxima. Fui! Seja